Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: a evolução humana. Vamos tentar entender o que explica tanta diversidade entre as pessoas e, ao mesmo tempo, o que nos une como uma única espécie no planeta. Já pararam para pensar nisso? Se não existisse a globalização, com toda essa conexão que a gente tem hoje, será que a humanidade teria seguido caminhos evolutivos diferentes, a ponto de talvez nos tornarmos espécies distintas? É um exercício de imaginação bem interessante, né? E para tentar responder, a gente vai ter que passear pela biologia, pela antropologia e refletir um pouco sobre o nosso futuro compartilhado. Então, para começar essa conversa, a gente precisa entender de onde vêm as nossas diferenças físicas. Por que temos aparências tão variadas? A resposta, em grande parte, está no ambiente. Nossos corpos são verdadeiras obras de arte da adaptação aos climas e aos lugares onde nossos ancestrais viveram. Olha que interessante isso aqui. Existe um princípio na biologia chamado regra de Bergman. Basicamente, ele mostra como o formato do nosso corpo é uma resposta direta à temperatura. Pensem só. Em lugares muito frios, como no Ártico, a seleção natural favoreceu corpos mais baixos e robustos, como os dos Inuit. Isso porque essa forma ajuda a reter o calor. Já em desertos quentes, como onde vivem os Maasai, um corpo mais alto e magro é uma vantagem. Ele ajuda a liberar o calor e a refrescar o corpo. É a natureza otimizando nosso termostato. Agora falando da cor da pele. Isso aqui é um exemplo clássico de adaptação, um equilíbrio muito delicado. Em lugares com muito sol, perto da linha do Equador, a pele mais escura, rica em melanina, funciona como um protetor solar natural, protegendo uma vitamina super importante, o folato. Mas, em lugares com pouco sol, como no norte da Europa, a pele mais clara é uma vantagem. Ela precisa captar o máximo de radiação UV para produzir outra vitamina essencial, a vitamina D. É um verdadeiro cabo de guerra evolutivo. E não para por aí, não. Até o formato do nosso nariz tem a ver com o clima. Pode parecer um detalhe, mas é uma adaptação super funcional. Em climas frios e secos, o nariz mais longo e estreito é perfeito. Ele funciona como um aquecedor e umidificador, preparando o ar gelado antes que ele chegue aos pulmões. Já em climas quentes e úmidos, um nariz mais largo permite respirar com mais facilidade. Incrível, né? Ok, então a gente já viu que o ambiente cria essas diferenças físicas. Mas será que essas diferenças poderiam se aprofundar tanto a ponto de criar novas espécies? Bom, para isso acontecer, existe uma receita bem específica. E a receita para criar uma nova espécie, o que os cientistas chamam de especiação, tem basicamente dois ingredientes. Primeiro, isolamento geográfico total. Um grupo fica completamente separado dos outros. E o segundo ingrediente, tempo. Muito tempo. Milhares, talvez milhões de anos. Com isso, as diferenças genéticas vão se acumulando até que os dois grupos não conseguem mais ter descendentes férteis. E aí pronto, nasce uma nova espécie. E isso não é só teoria. Aconteceu na nossa própria família. Pensem nos Neandertais. Enquanto nossos ancestrais diretos, os Homo sapiens, estavam evoluindo na África, os Neandertais passaram centenas de milhares de anos isolados na Eurásia. Esse isolamento prolongado fez com que eles desenvolvessem características próprias, se tornando um tipo humano distinto do nosso. É a especiação na prática. Certo. Agora vamos voltar para a nossa pergunta lá do início. Se o isolamento cria novas espécies, por que isso não está acontecendo com os humanos hoje em dia? A resposta para isso está na globalização. O que a globalização faz, do ponto de vista biológico, é promover o que a gente chama de homogeneização genética. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É a mistura constante dos nossos genes. Pessoas de continentes diferentes se encontram, têm filhos, e esse fluxo gênico constante funciona como uma cola genética que impede que os grupos humanos se afastem demais uns dos outros. Então, aqui está a resposta definitiva. A globalização é o oposto do isolamento. Ela é uma máquina gigante de misturar genes, e ao fazer isso, ela simplesmente para o processo de especiação. Por causa dessa conexão toda, a chance da humanidade se dividir em espécies diferentes hoje é praticamente zero. Aquele isolamento total, que foi fundamental no passado, não existe mais para nós. Ok, então biologicamente estamos nos tornando mais parecidos. Mas e o resto? Nossas ideias, nossos comportamentos? Aí a história é bem diferente, porque a evolução física é só metade do que nos faz humanos. Pensem na diferença de velocidade. A evolução biológica, baseada no DNA, é um processo lentíssimo, de milênios. Já a evolução cultural é um foguete. Ela é baseada no que a gente aprende e ensina. Uma nova tecnologia, uma nova ideia, isso pode mudar uma sociedade inteira em uma única geração. Nossos corpos mudam em ritmo de geleira, nossas sociedades em ritmo de internet.
E a psicologia evolutiva sugere que alguns comportamentos foram selecionados ao longo do tempo. A cooperação, por exemplo. Em ambientes perigosos, grupos que cooperavam melhor tinham mais chance de sobreviver. Só que essa tendência não é um programa fixo no nosso cérebro. Ela se manifesta de 1000 formas diferentes dependendo da cultura. É como se a biologia nos desse a ferramenta e a cultura nos ensinasse como usá-la. E tudo isso nos traz a uma última reflexão. Uma pergunta para a gente ficar pensando a respeito. Se biologicamente estamos todos caminhando para uma maior homogeneidade, de onde vem a imensa e riquíssima diversidade cultural que vemos no mundo? O que pesa mais para moldar um povo? O ambiente físico ou a forma como as pessoas se organizaram, suas crenças, suas sociedades? Talvez a resposta mostre que, no fim das contas, enquanto o nosso hardware biológico converge, é no nosso software cultural que a verdadeira diversidade humana floresce.